Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é algoritmo de Briot-Ruffini. Esse nome bonito. Isso mesmo, tem tudo a ver com equações polinomiais, equações algébricas? Então, essa aula é baseada nas habilidades do material São Paulo Faz Escola. Tá bom? Então, separe aí folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, para você poder acompanhar todos os cálculos que a gente vai fazer aqui, tá bom? E hoje eu conto com a ajuda do professor que está aí assistindo a minha aula para me ajudar aí no decorrer do chat. Isso mesmo. Então, aluno, participe do chat das atividades, mande a resposta para o seu professor lá para a sua turma, lá no seu aplicativo. E você, professor, mande para mim a resposta do seu aluno, se ele está conseguindo acompanhar a aula, se ele não está, se ele está com alguma dúvida, tá bom? Me ajudem, por favor, para a gente poder fazer com que essa aula fique bem legal e bem participativa, tá bom? E não esqueçam que a habilidade dessa aula, junto com os objetivos, estão no final do PPT e para isso você precisa baixar ele lá no repositório, no site do Centro de Mídias, tá bom? Procure o que você acha. E vamos então para a nossa aula, algoritmo de Briot-Ruffini. Então, para poder falar do algoritmo de Briot-Ruffini, pode colocar ele para eles na tela, a gente tem que entender que o objetivo do algoritmo é diminuir o grau de um polinômio. Então nas últimas aulas a gente estava falando de equações polinomiais, falamos de equações de grau 2, de grau 3, agora a gente vai imaginar que a gente quer diminuir o grau. Então imagina que você tem um polinômio, por exemplo, no formato... peraí, que a tela desacionou a canetinha. Vamos lá, canetinha, aqui. Por exemplo, ax ao cubo, de terceiro grau, mais bx quadrado, mais cx mais d. Então, você tem esse polinômio, tá? Não é mais equação igual a zero, é um polinômio. Olhou para esse polinômio, ele é grau 3. Eu conheço, por exemplo, uma das suas raízes, o seu R1, que chama k, tá? O número k. E aí, se eu conheço esse número k, eu consigo fazer um processo para que diminua o grau desse polinômio para um grau 2. E aí, eu vou encontrar um novo valor, um outro valor de a, x quadrado, mais um outro valor de b, x, mais c igual a zero. Ou seja, eu vou por a linha, b' e c'. Eu vou encontrar um novo polinômio com um grau a menos, através de um processo. Claro, a gente poderia usar uma divisão. Tá vendo que está aparecendo aí um formato de divisão? Uma divisão padrão que a gente conhece? Eu colocaria o meu polinômio, eu dividiria por um binômio, que é x menos essa raiz, e aí na hora que eu ia dividir, eu ia encontrar um quociente, que é o resultado da minha divisão, e o resto. Esse quociente é esse polinômio que eu estou falando que tem um grau a menos. E o resto é que, se for exato, dá zero, se não, vai dar algum resultado. Aí você pode falar, professora, não estou entendendo nada. Tá? Então, esse processo é um processo de divisão. Se você procurar em livros, procurar até no material São Paulo Faz Escola, tem o processo de divisão de um polinômio por outro. Mas existe um método mais rápido para diminuir o grau do polinômio, que é o dispositivo de Briot-Ruffini. Então, é isso que eu vou mostrar hoje, como diminuir o grau de um polinômio, que você pode usar para várias coisas aí, tá bom? Vou pedir só para mostrar aí na tela. Sempre o grau do Q de x, que é o que a gente quer encontrar, é um grau a menos, uma unidade a menos do que a gente está fazendo a conta. Então, se a gente estiver trabalhando com grau 3, eu vou encontrar um grau 2. Se eu estiver trabalhando com grau 4, eu vou encontrar um grau 3. Sempre um a menos, tá bom? E esse K, se ele for raiz, vai dar zero o resto de x, tá bom? Aí você fala, tá bom, professor, ainda não entendi, vamos com calma. Bom, agora vai ter aí o algoritmo de Briot-Ruffini. Eu montei no formato de uma tabela para ficar mais visual possível para vocês, tá bom? A gente vai ter o polinômio p de x, a gente vai anotar os coeficientes. Então, eu vou escrever aqui um p de x de grau 2. Por exemplo, ax quadrado mais bx mais c. Eu vou anotar esses números, o a, o b e o c, aqui dentro da minha tabelinha. Vão ser os 3 números que eu vou anotar aqui. Tudo bem? No lugar do k, eu vou anotar a minha raiz, que pode ser ou não. Então, eu vou anotar, olhando aqui x menos k, eu vou passar por esse binômio para vocês, você vai pensar, é sempre x menos o valor. Eu vou anotar o número aqui, vai ter um número anotado aqui. E aí, eu vou fazer um procedimento, contas matemáticas, certo? Operações, e eu vou fazer o procedimento para descobrir um novo coeficiente aí para o Q de x e um resto. Então, tem lá, essa setinha vai indicar que eu vou abaixar, aí depois que eu abaixar, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por k e vou anotar aqui, e aí vou somando, e aí eu vou montando para vocês verem, tá bom? Mas o que você tem que entender é que quando inicia essa tabela, você vai anotar os coeficientes do polinômio e o número k que aparece ali no x menos o valor do k.
tá? Aí você fala, professora, ainda está confuso, mostra isso com valores para ver se eu entendo. Então, vamos ler o exemplo 1. Utilize o algoritmo de Briot-Ruffini para efetuar a divisão do polinômio p de x, 2x² mais 3x menos 1, pelo binômio d de x, x menos 3, e encontre os valores de q de x e r de x, ou seja, do coeficiente e do resto. Então, respira. Seu polinômio é este, ó, p de x igual 2x² mais 3x menos 1. Ele tem grau 2. Por que eu sei isso? Porque tá vendo que tem o x² é o maior aqui, ó? Então, esse expoente 2 diz que esse polinômio tem grau 2. Então, eu olhei para esse polinômio de grau 2, eu vou fazer um processo com ele, anotar coeficiente, pegar os números, fazer multiplicação e soma. É isso que eu vou fazer. Fazer um processo que eu vou descobrir um novo polinômio que eu chamo de q de x. Como esse tem grau 2, o meu q de x vai ter um grau a menos. Ele vai ser de grau 1, ele vai ser ax mais b igual a 0. Ou seja, eu estou diminuindo o grau. Tudo bem? E aí a gente vai ter um resto também. Vamos fazer? Então, vem comigo, ó. Primeira coisa é anotar os coeficientes desse polinômio. Então, o número que está na frente do x² é 2. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 2. O número que está na frente do x é 3 positivo. Vou vir aqui do lado e vou colocar 3. E o termo independente, que não tem letra nenhuma, é menos 1. Então, eu só vim aqui e anotei os coeficientes, ó. Coeficientes de p de x. Então, 2x², anotei o 2. 3x, anotei o 3. Menos 1, anotei o menos 1. Nesse quadradinho aqui do k, o que eu vou anotar? Eu vou olhar para esse nosso x menos 3. X menos 3. Tem que pensar que a fórmula é x menos o valor do k. Então, o k aqui vai ser o número 3. Tudo bem de onde eu tirei o valor do k e os coeficientes? Tá. Agora é só processo, é só conta. Cálculos matemáticos. Então, vamos lá. Qual é o primeiro cálculo que a gente faz? A gente segue essa setinha, ou seja, a gente repete esse coeficiente. Então, a gente já sabe que se o p de x começa com 2, o q de x também vai começar com 2, porque o primeiro você só abaixa. Tudo bem até aí? Tá. Agora, você pega esse número 2, coloca ele aqui do lado, ó, 2 vezes, e aí você vai multiplicar ele por onde? Pelo k. É 2 vezes o valor do k, que no nosso caso é 3. Então, quanto é 2 vezes 3? 6. Tudo bem? Peguei o primeiro coeficiente, abaixei, peguei ele e multipliquei pelo k. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou fazer essa soma. Ó. Quanto é 3 mais 6? 3 mais 6 é 9. Tudo bem? Tá, descobri meu segundo coeficiente. Agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou pegar esse 9, vou multiplicar lá pelo k. Então, a gente vai ter 9 vezes o valor de k, que é 3. Tá? Então, sempre aqui vai ser o número do coeficiente anterior vezes o k. E 9 vezes 3 dá 27. Tá, tenho 27, somar com menos 1. 27 menos 1, 26. Então, eu descobri como o resto o número 26. Então, meu r de x é 26. Agora, o q de x é um polinômio, então a gente tem que escrever ele. Aí você vai falar, como que eu vou escrever ele, professora? Lembra que o nosso polinômio inicial tinha grau 2? Esse polinômio vai ter grau 1. Quer dizer que esse primeiro número vai multiplicar o x e esse segundo número vai ser independente. Então, a gente vai ter 2 vezes x mais 9. Então, eu quero mostrar aqui para vocês a resolução para ficar mais visual. Tá bem coloridinha. Anotei o valor do k. Anotei cada um dos coeficientes, abaixei o coeficiente, peguei ele e multipliquei pelo k, ó, tá anotado aqui. Deu o resultado, somei. Peguei o novo resultado, multipliquei pelo k, tá vendo aqui, ó? E somei. Encontrei o resto 26 e o nosso q de x, ele é o quê? Ele é 2 vezes o valor de x mais 9. Ai, professora, isso é um pouco difícil. Não, não é muito difícil, é multiplicação e soma. O problema é saber quem eu vou pôr aonde, né? Tá, vamos praticar? Vamos, com calma. Então, atividade 1 está aí na tela para vocês, ó. Utilize o algoritmo de Briot-Ruffini para efetuar a divisão do polinômio p de x, x² mais 4x menos 3, pelo binômio d de x, x menos 2, e encontre os valores de q de x e r de x. Então, nosso polinômio tem grau 2, que nem o do meu exemplo, então eu vou anotar os seus coeficientes. Então, vamos lá, ó. x², que número está na frente desse x²? Ah, é o número 1, está invisível lá. Que número está na frente do x, não é 4x? Ah, é o número 4, professora. E que número é o termo independente? Menos 3. Já anotei os meus 3 coeficientes, 1, 4 e menos 3. Tudo bem? Vou anotar o valor de k para ajudar vocês. Ó, o k eu tiro daqui, x menos 2. Então, o k vale
2. O que você vai fazer? Vai abaixar esse 1, já achou o primeiro coeficiente. Aí vai fazer uma vez o valor do K, então 1 vezes 2 vai anotar lá na tabela, somar com 4. Anotou o resultado, multiplica ele pelo K de novo e anota o resultado. Eu já vou colocar aqui, ó, o valor do K para ajudar vocês, tá bom? Falta só terminar de preencher. Então, com calma, vocês vão fazer isso para mim. Eu vou dar 1 minuto e meio para você colocar o Q no chat para mim. Ai, meu Deus. O Q de X, que é este valor aqui, ou seja, um número vezes X mais alguém, e o R de X, que é o último númerozinho que deu lá na tabela, tá bom? Então, boa sorte. Já voltamos. Voltamos, olha, gostei de ver, a participação tá boa. O pessoal colocou lá que o Q de X deu X mais 6 e o R de X deu 9. Será que eles acertaram? Bom, espero que vocês tenham acertado sim. Então, um abraço pessoal de Araraquara, de Osasco, de Cubatão, de Itaberá, de Itapecerica da Serra, de Americana, Dourado e Tambaú. Vamos lá? Então, vamos. Já anotamos o valor de K, que é 2, e já anotamos os coeficientes do P de X, que é 1, 4 e menos 3. E já anotamos ali também na multiplicação o valor do K, que é 2. Então, vamos começar o processo. Primeira coisa, usando a setinha aí, vamos abaixar o primeiro coeficiente, que vai ser o número 1. Então, já sei que vai ser 1 vezes X. Esse meu Q de X já começa com 1 vezes X. Tudo bem? Agora, eu pego esse número 1 para multiplicar pelo K. Faço 1 vezes 2. 1 vezes 2... dá 2. E aí, eu somo ele com 4. 2 mais 4, 6. Já descobri meu segundo coeficiente do Q de X. Então, é 1 e 6. Legal. Vamos continuar. Pego esse número 6 para multiplicar lá pelo K. Então, 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12. Ah, legal, 12. Mas eu tenho que somar esse 12 com menos 3. 12 menos 3, 12 tira 3, 9. Então, o meu R de X deu 9. Ok? E o meu Q de X, lembra que é um grau a menos? Como o nosso polinômio tinha grau 2, esse 1 vai ser multiplicado pelo X. Então, eu vou ter 1 vezes X mais 6. Claro que eu não vou colocar 1 vezes X mais 6, porque é feio, né? Então, esse 1 na frente a gente normalmente não coloca. Fica só X mais 6. Então, eu vou mostrar a resolução aqui para vocês, para quem quiser tirar um print, que está bem coloridinho.
que a gente vai fazer mais um exemplo para ver se tá tudo bem ou não essa parte do dispositivo do nosso querido Briot-Ruffini, tá bom? Então, agora a gente tem um polinômio de grau 3. Ai, professora, essa tabela ficou maior. Ela ficou com uma coluna a mais, porque se é de grau 3, ele vai ter coeficiente A, B, C e D. Ah, entendi. Então, com calma, vamos anotar os coeficientes. Ó, na frente do x ao cubo tem o número 1 invisível, então é 1. Na frente do x quadrado tem o número 3, então 3. Na frente do x tem o menos 5. E o termo independente é menos 10. Anotei todos os meus coeficientes. Tudo bem até aqui? Bom, agora falta anotar o k. Lembra que o k vem do x menos o valor do k? Só que agora está x mais 3. Ah, se era x menos o valor e está positivo, quer dizer que teve uma regra de sinal. Então, esse k ele tem que ser menos 3, para poder ficar x menos menos 3, x menos menos 3, e menos com menos virar mais. Ah, então o k é negativo. Ah, tá bom. Então, eu sempre olho lá e troco o sinal. Tá. Tudo bem até aqui? Descobri o k e os coeficientes. Agora, vamos para o processo. Se quiser, já pode até colocar aqui que você vai multiplicar pelo k, ó. Lembra que aqui nessa parte a gente sempre multiplica pelo k, que é o menos 3? Você já pode anotar aí se você quiser. Tá. Agora, vamos então para o processo. Tem a setinha lá no 1, é para baixar esse primeiro coeficiente, que é 1. Abaixei. Aí, pego ele para multiplicar pelo menos 3. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Agora, somo com o coeficiente lá de cima. Menos 3 mais 3, tenho 3, devo 3, deu 0, professora. Tudo bem, deu 0. Agora, vou repetir o processo. Pego esse 0 para multiplicar pelo menos 3. 0 vezes menos 3. 0 vezes menos 3 vai dar 0. Agora, pego o 0 e somo com o coeficiente lá do p de x, que é menos 5. 0 com menos 5 dá o próprio menos 5. Agora, o último processo. Pego esse menos 5 e multiplico lá pelo menos 3. Como ele é negativo, vou colocar entre parênteses, tá bom? Multiplicação, sinais iguais mais. 5 vezes 3, 15. Ah, deu 15. 15 menos 10, porque eu tenho que fazer essa conta. 15 tira 10, sobra 5. Quer dizer que meu R de x é 5. E o nosso polinômio Q de x? Olha, professora, o Q de x agora, ele tem um grau a menos que o polinômio inicial. Só que meu polinômio inicial, ele era x ao cubo. Então, esse tem que ser x ao quadrado. Então, eu vou ter 1 vez o x quadrado, mais 0 vezes o x, menos 5. Mas claro que 0 vezes o x, deixa eu mostrar aqui para vocês, não vai ter. Então, só vai ficar o x quadrado e o menos 5. Tudo bem? Respira. Anotei o valor do k trocando o sinal, anotei os nossos coeficientes. Legal. Abaixei o primeiro coeficiente, multipliquei ele pelo k e anotei o resultado, somei com o lá de cima. Aí, peguei esse valor novo, multipliquei pelo k, anotei o resultado, somei lá em cima. Peguei esse novo coeficiente, multipliquei pelo k, anotei o resultado e somei lá em cima. Este final é sempre o meu resto. Estes 3 coeficientes que eu encontrei, 1, 0 e menos 5, são os coeficientes do Q de x. 1 vezes x quadrado, 0 vezes x, menos 5. Tá bom? Vamos treinar? Mais um? Vamos então. Atividade 2. Você tem lá o seu polinômio, então com calma vamos anotar os coeficientes, tá bom? Meu polinômio é 2x ao cubo mais 4x quadrado menos 2x menos 4. Bom, primeiro coeficiente do x ao cubo é 2. Então, na minha tabela, meu primeiro coeficiente é 2. É esse que vai ser abaixado. Ah, tá bom. Segundo coeficiente é o 4. Anotei aqui o 4. O meu próximo é o menos 2x, então o coeficiente é menos 2. E meu último coeficiente é o menos 4. Tudo bem até aqui? Tá, e para achar o valor do k, professora, como é mesmo? Ah, eu tenho que ir lá no x mais 2 e pensar que tem que ter o sinal contrário. Como tá mais 2, o valor do meu k vai ser menos 2. Ah, então você já anotou o k, já anotou 2, 4, menos 2 e menos 4, que são os coeficientes. E aí eu vou fazer o processo. Vou abaixar o primeiro coeficiente, peguei ele, multiplico pelo k, anoto ali do lado para somar, descobri um novo coeficiente, multiplico pelo k, anotar e somar. Então, na minha cabeça, multiplica sempre pelo k, anota e soma. Multiplica pelo k, anota e soma. É esse o raciocínio. Aí, respira, encontrou os valores lá, volta para um grau a menos. Como aqui é x ao cubo, vai ser um número vezes x quadrado, um número vezes x, um termo independente. Tudo bem? Vamos tentar fazer? Vou dar 2 minutos para vocês, já que essa tabela é um pouquinho maior,
e já voltamos. Boa sorte! Voltamos. Olha, eu sei que essa aula de hoje é bem pesada, porque é bem matemática mesmo, mas com calma a gente chega lá. Tem que lembrar sempre que esse dispositivo serve para quê? Para diminuir o grau do polinômio. Pode ser que em algum lugar, em alguma conta que você está fazendo, você tenha necessidade de diminuir o grau. E aí você pode usar esse dispositivo. Claro, eu montei uma tabela para ficar bem visual, mas você pode pôr só os valores e não ter que fazer a tabela, tá bom? Mas quero mandar um abraço aí para quem colocou que o Q de x deu 2x² menos 2, porque eu obtive resposta sim, e que o resto deu 0. Então, quero mandar um abraço pessoal de Embu Guaçu, Penápolis, Quadra, São José do Rio Preto, Botucatu e Guarujá. Vamos fazer? Então, venham comigo, ó. Já coloquei o valor do K, que é menos 2. Já coloquei os coeficientes 2, 4, menos 2 e menos 4. Agora eu vou para o processo, tá bom? Já posso colocar aqui que eu vou multiplicar pelo valor do K, que é menos 2. Se quiser, já pode preencher para fazer a conta, tá? Aí, com calma e tranquilidade. Primeiro coeficiente a gente abaixa, que é o coeficiente 2. O segundo coeficiente vai ser obtido através de multiplicar e depois somar. Quem que a gente vai multiplicar? A gente vai pegar esse 2 e vai multiplicar pelo K, que é menos 2. Então, multiplicação, sinais diferentes, menos, 2 vezes 2, 4. Então, a gente obteve o número menos 4. Pega esse menos 4 e soma com o número que você já tinha anotado na tabela. 4 e menos 4 dá 0. Obtive o 0, já descobri o meu segundo coeficiente. Tá bom. Agora, pego esse 0 que eu acabei de descobrir para multiplicar pelo K. O K é menos 2, então vou fazer 0 vezes menos 2. 0 vezes menos 2, o 0 domina, né? Multiplicação por 0 dá sempre 0. Encontrei 0, então multipliquei pelo K. Agora, eu vou somar com o coeficiente que eu já tinha. Menos 2 somado com 0. Devo 2, não tenho nada, fico devendo 2. Descobri meu último coeficiente do Q de x. Ele é menos 2. Agora, com ele, eu vou descobrir o resto. Pego esse menos 2 e multiplico pelo K, que também é menos 2. Multiplicação, sinais iguais, mais 2 vezes 2, 4. 4, vou somar com menos 4. 4 com menos 4, 0. Ah, professora, se o resto deu 0, significa que o menos 2, que é o valor do K, é raiz do nosso polinômio? Quer dizer que se eu pegar esse menos 2 e substituir lá em cima no polinômio, o resultado final vai dar 0, tá bom? Agora, vamos anotar os coeficientes? Vamos. Os coeficientes do Q de x. Bom, qual que era o grau do nosso polinômio? Era grau 3. Agora, esse aqui, o Q de x, vai ser grau 2. Então, esse 2 vai estar multiplicando o x², que é grau 2. O 0 vai estar multiplicando o x, estou diminuindo sempre um grau. E o último termo vai ser menos 2. Claro que eu não vou escrever 0x, então vai sobrar 2x²
menos 2. Esse vai ser o nosso Q de x. Então, tá aparecendo aí para vocês o Q de x, que é 2x² menos 2, e o resto de x, que é 0. Eu tenho mais uma atividade para mostrar? Tenho. Só que não vai dar tempo. Então, se você quiser tirar um print dela aí, para você tentar fazer depois com o seu professor, tá aí o print. Então, nosso polinômio é 5x² mais 3x menos 8. E o d de x é x menos 1. E eu vou mostrar a resposta para quem quiser também tirar o print. O nosso q de x chegaria em 5x² mais 5x mais 8. E o resto também daria 0. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, pelo menos para você conhecer um pouquinho desse famoso dispositivo que é o algoritmo de Brio-Ruffini, tá bom? Treine aí com o professor, não esqueça que matemática é prática, quanto mais você faz, melhor você fica, certo? Não esqueça então de fazer a tarefa referente a essa aula e avaliar a nossa aula. Então vai aparecer para vocês aí o QR Code, o link, pode mostrar para eles. Quem quiser entrar lá, diga sua dúvida, diga se você gostou da aula, o que pode melhorar, mandem carinhas felizes ou não. Mas eu sempre agradeço essa avaliação, porque através dela a gente consegue descobrir se vocês estão conseguindo aprender o que a gente está querendo ensinar. Sei que essa aula foi difícil, mas, como eu digo, matemática é prática. Quanto mais você faz, melhor você fica. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!